Olá pessoal, aqui é mais uma aula do Guia TCC e hoje a gente vai começar falando sobre a introdução. Então a introdução do TCC ou de qualquer outro trabalho científico, né, tem um modelo a ser seguido e nessa introdução ela precisa ter todas as informações que a pessoa que está lendo o seu trabalho precisa saber antes de ir a fundo no seu conteúdo. Então, a introdução você tem que colocar os aspectos gerais do tema, tá? Geralmente a gente pode começar com uma contextualização. E todo o trabalho, ele tem um problema de pesquisa. Então, se você escolheu um tema, você tem que explicar por que você escolheu esse tema. E qual que é o problema que você vai resolver, né? Nesse trabalho que você fez. Então, começando aqui, né, em poucas palavras você precisa informar sobre o que o trabalho está falando, né, e qual foi a sua intenção com esse trabalho. O texto, né, primeiramente deve apresentar o seu tema com uma delimitação, ou seja, se você vai falar sobre um assunto, você deve delimitar esse assunto e apresentar também a problemática, como já foi dito anteriormente. Lembrando que no curso completo você já tem, né, as informações, né, de como proceder em cada parágrafo. Então aqui a gente está fazendo um geral da introdução, mas anteriormente à introdução você já tem disponibilizado como você vai escrever essa contextualização, problema de pesquisa, objetivo geral, objetivo específico, justificativa e metodologia. Então se você já chegou nessa aula, né, você provavelmente passou pelas outras. Se você não passou, você pode assistir essa aula e retornar nas outras, que nas outras aulas explicando detalhadamente como você deve escrever cada item da sua introdução. Claro que aqui a gente vai no guia prático, né? Em todo final da aula a gente tem o guia prático, que indica já uma forma muito rápida de você fazer o parágrafo que você está uma maneira muito rápida, né, um jeito muito rápido de você elaborar o parágrafo que você está precisando. Então aqui a gente vai começar, né, pela contextualização. Então a gente indica você pegar um livro principal, né, e no seu desenvolvimento do livro, né, no desenvolvimento do livro que você escolher ou do artigo, no elemento da pesquisa, né, o trabalho principal que você vai escolher como embasamento da sua pesquisa, você vai pegar a parte conceitual dela, tá? E de maneira muito simples você vai transferir isso para a sua introdução. Então, o que a gente indica você fazer? Você pode ler e pegar a ideia geral, né, do conceito. Você pegando a ideia geral do conceito, você vai mudar as palavras e manter a ideia principal. Aqui eu coloco que você pode copiar esse parágrafo. Sim, você pode copiar. Porém, né, você precisa mudar as palavras contendo a sua ideia principal. Isso chama parafrasear. Como está escrito aqui, né, na contextualização, você vai escolher um livro, um trabalho, né? Pode ser um outro trabalho científico similar ao seu, né? Pode ser, por exemplo, se você está fazendo um TCC, pode ser outro TCC que tenha o mesmo tema principal. E no desenvolvimento do trabalho, geralmente você vai achar, né, ou do livro, geralmente você vai achar um conceito, né, daquele tema principal. E aqui eu estou indicando para você, sim, copiar aí o conceito principal do que você está querendo apresentar no seu trabalho. Claro que mudando as palavras e mantendo a ideia principal. O que é isso? Isso chama parafrasear. Então você vai ler o parágrafo que tem o conceito. Você pode copiar ele e aqui no Word mesmo, né? Se você selecionar a palavra e apertar com o botão direito, você vai perceber que aqui tem a palavra sinônimo. Né? O item sinônimo aqui. E aí ele vai te dar os sinônimos de palavras. Esse é um jeito de você alterar as palavras, ou simplesmente você pode ler e escrever o que você entendeu daquilo. Claro que quando a gente fala ler e escrever o que entendeu daquilo, né, a gente fica às vezes um pouco travado, né, na hora da escrita. Por isso que eu sugiro você usar essa ferramenta aqui do Word.
Ou então, se você não está usando o Word, está usando outro programa, na internet mesmo você pode digitar, né, sinônimos, né, que lá vai dar sugestões de sites para você fazer essa questão, né. Lá tem até ferramentas, né, que tem no final desse e-book, né, o site, que você pode colocar um parágrafo inteiro assim, né, e ele te dá as informações de sinônimo. Claro que se você for fazer isso também, você precisa adequar as palavras, né, para não ficar sem sentido a sua frase. Então aqui mais uma vez, né, a explicação, né, a introdução deve de forma geral apresentar o tema, e o conteúdo do TCC. Introduzir o leitor ao assunto principal da pesquisa, trazendo seus objetivos e metodologia. Então, qual que vai ser o seu objetivo com essa pesquisa? Aqui a gente já coloca, né, que a introdução, no mínimo, aí ela deve ter entre 5 e 6 parágrafos. Cada parágrafo a gente indica ter de 4 a 6 linhas. Então, no primeiro e no segundo parágrafo é necessário fazer uma contextualização. Nessa contextualização você vai colocar o conceito do seu tema principal. No terceiro parágrafo a gente vai colocar o problema de pesquisa. Esse problema de pesquisa precisa vir em forma de pergunta, tá? E claro que essa pergunta deve ser respondida no seu referencial teórico. No quarto parágrafo vem o objetivo geral e o objetivo específico. No quinto parágrafo, a justificativa, e no sexto parágrafo, a metodologia. É claro que a introdução, ela pode ter mais parágrafos, né? Porém, para considerar uma boa introdução, no máximo 10 parágrafos, porque ela não pode ser muito extensa, porque depois já vem o conteúdo do seu trabalho, né? Então, se você se estender muito na sua introdução, vai causar aí um trabalho cansativo, né? Porque se você se estender na sua introdução, significa que tem muito conteúdo. Você precisaria ter delimitado mais o seu tema. Então você deixa para se estender nos capítulos mesmos. Não precisa se estender tanto na introdução. Então, se você mantendo aqui entre 5 a 6 parágrafos, tá ótimo, tá? E se você quiser escrever um pouco mais, no máximo 10 parágrafos. Agora vamos começar o guia prático da nossa aula de introdução. Então, como todo final de aula nós temos, né, um modelo a ser seguido, eu vou apresentar para vocês hoje o modelo da introdução. Então, nós temos aqui, conforme já foi abordado, né, os 2 primeiros parágrafos de contextualização, meu terceiro parágrafo de problema de pesquisa, quarto parágrafo objetivo geral e objetivos específicos, quinto parágrafo de justificativa, sexto parágrafo de metodologia. A metodologia aqui escolhida foi de pesquisa bibliográfica, então esse modelo de metodologia muda, né, conforme a sua escolha. Então, se for um estudo de caso, a metodologia, o parágrafo inteiro precisa ser adequado ao estudo de caso. E isso você aprende melhor na aula de metodologia. Então, aqui eu vou dar exemplos para vocês, tá? De 3 áreas diferentes. Então, a gente vai usar um exemplo na área de administração, um exemplo na área jurídica e um exemplo na área da saúde. Então, digamos aqui que vamos começar pela administração, né? Vamos escolher o tema de marketing digital. Então, se eu fosse o meu tema, né, seria marketing. A delimitação do meu tema, marketing digital. Você tem a escolha de delimitar ainda mais seu tema. Então, posso escrever sobre marketing digital nas empresas, né? O marketing empresarial. Então, eu começaria aqui escrevendo sobre as características do marketing digital. Então, vamos lá. Nós indicamos que você pegue um trabalho ou um livro que tenha o mesmo tema principal, né, do seu, né, trabalho que você vai escrever. E o que você vai pegar? Você, no desenvolvimento do livro ou do trabalho que você vai escolher, você pode copiar, tá, a ideia central. Aqui eu coloquei copiar, tá, mas entre parênteses a gente explica
como é feita essa cópia. Você tem que pegar as ideias centrais, né, do livro que você escolheu como embasamento teórico e mudar as palavras. Então você pode ler e fazer uma gravação do que você entendeu do assunto. Se isso for muito difícil para você, às vezes, né, nós travamos. Se isso for muito difícil para você e você travar na hora de explicar a ideia principal do livro que você leu, você pode copiar mesmo o parágrafo, digitar, e aqui no Word, né, tem a ferramenta de sinônimo. É só você selecionar a palavra, clicar com o botão direito e aí vai ter a ferramenta de sinônimo, né, que isso daqui você vai mudar a ideia, você já vai mudar as palavras e manter a ideia principal. Lembrando que se você faz isso, depois que você mudar as palavras, né, para o seu sinônimo, você deve ler, né, logicamente, a frase novamente, o parágrafo novamente, para ver se ele ficou com sentido, porque muitas das vezes a gente muda, né, aqui no sinônimo e a hora que nós, né, vamos ler, a frase ficou totalmente sem sentido. Então você tem que observar isso também. No final do nosso e-book também você vai ter acesso aos sites. Se você não estiver usando o programa do Word para escrever seu trabalho, você vai ter acesso aos sites, né, gratuitos, que você consegue mudar até parágrafos inteiros, né, para sinônimo automaticamente. Também nós disponibilizamos tudo isso no final do nosso e-book. Então vamos começar aqui o guia prático do nosso assunto, né, de marketing digital, que foi o tema escolhido para essa área aí de administração. Então nós primeiro vamos explicar, né, que o marketing digital vem da comunicação, né, do desenvolvimento da comunicação. Então começamos aqui as características de ampla parte das táticas de comunicar-se, integrada ao marketing, inclui um marketing digital. O que eu estou explicando aqui? Que primeiro, né, a comunicação se integra ao marketing e do marketing vem o marketing digital, ok? Para compreender esse tema, se faz necessário discorrer sobre o desenvolvimento da comunicação. Depois da criação e popularização da internet. Aqui eu já estou explicando para o meu leitor qual foi, né, o histórico da comunicação. Então eu estou explicando aqui, né, que teve um desenvolvimento na comunicação, que esse desenvolvimento, né, foi através da internet e que a internet trouxe o marketing digital. Aqui, né, já deu as nossas 4 linhas, então já está finalizado esse parágrafo. Então agora, por exemplo, né, se fosse aqui o tema de direito, né, o tema de aposentadoria, por exemplo, eu ia colocar aqui as características da legislação brasileira quanto à aposentadoria, e aqui eu posso delimitar, né? Eu vou falar sobre aposentadoria. Qual aposentadoria? Então aqui nós podemos delimitar, por exemplo, para aposentadoria especial. Então ficaria as características
Então ficaria as características da legislação brasileira quanto à aposentadoria especial. Segue o histórico de. Então aqui eu vou explicar tudo, né? Qual é o histórico da aposentadoria especial, por que a aposentadoria especial surgiu. E vou seguir, né, os outros itens. Então, por exemplo, aqui nesse ambiente, a gente sabe que a aposentadoria especial, né, veio para... Nós sabemos, né, que a aposentadoria especial, ela veio para proteger o trabalhador, né, do ambiente insalubre, né, do ambiente periculoso aí. Então eu vou colocar nesse ambiente, vemos a proteção do trabalhador, enfim, eu vou discorrer aqui uma contextualização do meu tema. No problema de pesquisa, né, eu posso usar aqui qual a importância, né, da aposentadoria especial para o trabalhador. Enfim, eu vou adequar todo esse modelo, né, esse daqui a gente pode chamar até um modelo universal aí, né, de introdução, que você pode adequar a qualquer tema, ok?